Olá pessoal, eu sou Fernando PR, eu estou aqui hoje com a Mari, ela vai falar um pouquinho mais para a gente sobre o uso prático dos óleos essenciais no nosso dia a dia. A gente tem até algumas receitinhas legais para vocês. Essa é uma aula que a gente está fazendo aqui no nosso grupo. Nós estamos participando de um grande projeto que a gente chama de Clube Diamond, ou Clube Diamante, onde a gente tenta trabalhar para que todo mundo da equipe vença um pouquinho os seus limites, trabalhe um pouco mais, pensando em integração da equipe, fazer mais aulas, a gente conseguir colocar mais conhecimento para as pessoas que estão seguindo a gente nas nossas redes, as pessoas da própria equipe, para que a gente expanda cada vez mais esse conhecimento da aromaterapia. Eu sou um grande fã desta ideia de, se você está usando ou se você quer usar, você não precisa ser um especialista, mas quanto mais a gente conhecer e entender a amplitude desse uso, melhor para a gente. Temos feito essas lives aí com bastante frequência e vamos continuar até o final do mês de novembro. E eu convido vocês para assistirem as nossas aulas que já foram, estão lá no nosso canal, que é o Você Essencial, canal do YouTube. Você Essencial, entra lá, tem 2 playlists com apresentações que foram feitas durante esse período e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você está aqui convidado por alguém, entre em contato com quem te chamou para ela poder conversar com você depois um pouco mais sobre os óleos e doTERRA. E se você está vendo esse vídeo depois, entre em contato com a pessoa que te mandou o vídeo, que com certeza ela vai ter também muito prazer em contar um pouquinho mais algumas coisas para vocês. Eu sou Fernando, eu sou daqui do interior de São Paulo, eu sou de Bauru, trabalho com a doTERRA vai fazer 2 anos agora, e a gente tem uma grande paixão por esse uso mais natural dos óleos essenciais no nosso dia a dia. A gente vai conversar um pouquinho com a Mari, no final a gente pode voltar, abrir, fazer perguntas e trocar alguma experiência. Legal? Mar, fica à vontade. Olá, boa tarde. Primeiro quero agradecer de novo o convite, Fer. Fiquei muito feliz de você ter lembrado de mim, né? E fiquei feliz também que bastante gente sentiu minha falta. Honestamente, eu também senti falta, viu? Porque ficou 2 sábados de gancho, porque teve 2 finais de semana de evento, mas foi legal, eu acho que valeu a pena. A gente já pôde aprender bastante. Quem não pôde participar, eu acho que da convenção internacional, que realmente é incrível. A nossa foi tão boa quanto, mas teve bastante coisa da convenção internacional, e para quem não teve a oportunidade de participar, eu acho que valeu muito a pena quem pôde, né, participar dessa. Eu achei que ficou muito legal. Todo mundo acho que curtiu muito fazer a camiseta. O Matheus ficou encantado com a camiseta, ele que fez, na verdade, a minha, então ficou bem legal. E a minha demorou, a minha chegou essa semana, só para vocês terem uma noção do tempo. Quer dizer, o evento foi semana passada e a minha chegou só agora, mas tudo bem, valeu, foi demais. O Fernando me passou, todo mundo, né, sempre pede receita. Eu, particularmente, assim como o Fernando, a gente tem uma certa resistência em ficar passando receita. Não porque a gente não queira ensinar, porque tem algum segredo, alguma coisa do outro mundo, mas é que às vezes as coisas são muito específicas. E é difícil, porque tem gente que pega coisa da internet e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Em pegar receitas da internet e sair fazendo e sair usando. Às vezes os critérios são diferentes, a forma como a pessoa produz. Tem gente que não usa, quem é meio de ficar fuçando na internet, às vezes não usa os óleos da doTERRA e a gente tem os óleos específicos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas essa aula, como o Fernando já falou, é de uma moça que é da doTERRA, então aqui tá todo mundo que está aqui é da doTERRA, então tá tudo bem, a gente pode passar essas receitas. No próprio site da doTERRA, tem bastante coisa que dá para a gente fazer, tem bastante receita, não sei se todo mundo aqui já entrou, tem bastante coisa, tem até receita para coisas de comida, tem receitas para, enfim, várias coisas. Quem tem aquele livro Modern Essentials também tem bastante receita ali, então não fiquem muito presos a só o que às vezes a gente fala. Procurem, né? Tenham esse interesse, esse prazer em buscar coisas diferentes, porque na internet tem muita coisa, mas eu acho que é mais legal buscar em lugares mais assertivos, assim, onde vocês não vão correr risco de estar fazendo
Ah, sei lá, eu tenho um pouco de receio de usar qualquer coisa. Esse daqui é o nosso famoso do by yourself e faça você mesmo do seu jeito. Tem algumas, são 10 receitinhas que tem aqui, todas elas usando o Kit Brasil, isso que eu achei bem interessante dessa aula que o Fernando passou, por isso eu não mexi nela, eu não sei o nome da dona da aula, o Fernando até comentou, ela é da linha do Fernando, ela é upline sua ou ela é paralela à sua, Fer? Ela é da linha da Neu, mas não faz parte da nossa linha. Eu deixei o slidezinho com o nome dela no finalzinho da apresentação. Ah, tá. Então, assim, nós vamos usar a aula dela, mas ela tá bem legal. Então, assim, primeiramente, o que são óleos essenciais? São compostos aromáticos, princípios terapêuticos, isso é o mais importante, que eu tenho falado muito até nos vídeos que eu tenho gravado, para a gente não esquecer desse detalhe. A gente pode extrair esses óleos tanto das raízes, das folhas, das cascas, das sementes, de várias partes da planta, às vezes de algumas frutas podem ser extraídos. Não, são partículas muito pequenas que não são possíveis ver a olho nu. Normalmente, quando alguém mostra alguma foto, alguma eletromicrografia, quer dizer, tem um aumento de 100 vezes ou até 200 vezes do tamanho. Então, assim, é muito pequeno mesmo. A particularidade deles é que são altamente concentrados, então a gente, para produzir, por exemplo, 1 litro de óleo de rosa, esse foi um que me chocou muito, a gente precisa de 1,5 toneladas de rosas para a produção de 1 litro. Então, para vocês verem como é escasso, como é caro, né, a produção desses óleos, não é só pelo método de extração, é que a gente precisa de uma quantidade muito grande de matéria-prima para extrair uma quantidade muito pequena de óleo. Apesar de eles serem altamente concentrados, por isso eles são extremamente potentes e por isso a gente tem a necessidade de fazer as diluições, que a gente sempre fala de fazer as diluições dos óleos, e tem bastante gente que ainda tem um pouco de dificuldade em entender. Às vezes a gente fala de diluir, a pessoa entende que a gente quer fazer render, não é fazer render, porque ele é muito concentrado e tem aqueles que são corrosivos, né? O cravo, o orégano, que eles em contato com a pele pode sim ali causar uma certa irritaçãozinha, então o ideal é usar ele diluído, que daí não tem problema nenhum, pode usar tranquilamente. Eles dão às plantas o aroma, as protegem dos insetos e das condições ambientais adversas, como frio, calor, seca, e tem um papel importante na polinização. Os óleos essenciais também são considerados agentes imunológicos das plantas. Então, em algum momento que a planta passa por algum sofrimento, seja por falta hídrica ou por alguma praga, algum inseto que vem ali querer danificar a planta, são os óleos essenciais que fazem, que tentam combater tudo isso. E isso a gente transfere para a gente. Por isso que é muito legal a utilização deles. Eles datam de um tempo muito longínquo, então tem muita gente que acha que é uma moda agora, os óleos essenciais, que é uma coisa que descobriram agora, muito pelo contrário. Os óleos essenciais são de muitos anos, até antes de Cristo. Os egípcios já usavam as plantas, os extratos de plantas para fins de saúde, usavam misturados em cosméticos e em festas religiosas. Hipócrates, que foi o pai da medicina moderna, ele usava as plantas já nos pacientes, já tem algumas escritas falando sobre isso, da tentativa da utilização desses princípios ativos. Na verdade, a indústria farmacêutica veio tentando copiar essas formulações naturais em formulações sintéticas, que são alguns medicamentos, né? E eles, em alguns momentos, até conseguiram fazer essas cópias, mas nada como a natureza para ter um produto maravilhoso, que é o que a gente hoje tem acesso. Olíbano e mirra foram os óleos que foram dados a Jesus Cristo quando nasceu. Existe ainda o caminho do olíbano, que é um caminho onde existia a venda do olíbano, ele era muito caro, né? Na verdade, ele continua sendo caro. Ele não é ele é uma resina, né? Não é barata, ela tem um alto custo, a produção dela
é um pouco dificultada. Ainda existem alguns países que produzem, né, que cultivam as plantas, né, que produzem a resina do olíbano, mas ficou um pouco mais difícil esse cultivo. Eu preciso tirar esse negócio daqui que tá bem na minha frente. Da história aqui. Os povos indígenas no Brasil também já usam os óleos essenciais em cerimônias religiosas e também já utilizam com remédio. E em 2008 foi quando a doTERRA foi fundada nos Estados Unidos e quando tudo isso começou a acontecer dentro da doTERRA, né? Para que a gente pudesse usar e tá aí todo mundo feliz usando o óleo essencial para um monte de coisa. Essa aqui é o que eu falei para vocês, da eletromicrografia. Eles são muito bonitinhos, os saquinhos de óleo essencial nas plantas. E eles ficam distribuídos, né? Dependendo da região da planta, ele fica bem bonitinho. E aqui a gente tem imagem da sálvia, do peppermint, o óleo de cravo e o de lavanda. Eu não sei se esse de lavanda eles coloriram para ele ficar bonitinho ou se realmente ele é lilás, né? Mas ele ficou bem bonitinho, essa foto. Bom, do kit doTERRA, esse é o kit Brasil Novo. Ele ficou bem legal, ele ficou mais completo. Os óleos são maiores também, eu achei que ficou uma mudança bem bacana. Então, a gente tem o óleo de lavanda, o de melaleuca, o lemon, né, que é o limão siciliano, o peppermint, que é o hortelã-pimenta, o breath, o on guard, o deep blue, frankincense, que é o olíbano, tangerina, copaíba. Tangerina e copaíba são os nossos 2 óleos brasileiros que a gente... a produção é nacional, então é bem legal a gente ter o kit Brasil e ter esses 2 óleos dentro. O Balance, que não fazia parte, agora começou a fazer parte, e o Zengest. Então, agora, esse é o kit novo, versão 2020, ok? Bom, xarope aromático. Então, ele vai ser um imunoestimulante, ele é bem legal, o xarope. Não sei se aqui alguém tem o hábito de fazer ou tomar xarope. Ai, eu não consigo tirar. Ah, consegui. Pôr para cima aqui. Fazer ou tomar xarope. Então, você pode utilizar 50 ml de mel. Se vocês quiserem dar um print da tela ou depois, sei lá, salvar. Não sei se o Fer vai mandar para alguém, mas se quiser tirar uma foto, acho que é mais legal. 50 ml de mel puro, de qualidade garantida. Cuidado quando for comprar mel, gente. Tem muita gente que compra aqueles melados achando que é mel e não é. E tem gente que vende falando que é mel e também não é. Cuidado na hora de comprar. Os óleos essenciais que vocês vão utilizar são 5 gotas de lemon, que é o limão siciliano. 5 gotas do On Guard. Não sei se alguém já tomou, mas é muito gostoso esse... Quem já usou a pasta de dente já sabe o sabor que tem, né? Mas ele é muito gostoso. E 2 gotas do melaleuca. Utilizar sempre um pote de vidro com tampa e rotular ele com data, tá? Não guarda por muito tempo, por isso que acho que a receita até vem 50 ml, é bem pouquinho, para vocês, por conta da volatilidade do óleo, eu acho que é ideal vocês não fazerem um pote muito grande. Agora a gente já passou um pouco da época do frio, né? Mas não façam para guardar por muito tempo, até porque aqui não tem nenhum conservante, tá? O conservante aqui é só o excesso de açúcar do mel. Ele até aguenta um certo tempo, mas os óleos às vezes podem se tornar, como eles são muito voláteis, se você não tampar ele direito, eles podem evaporar e você ficar só com mel ali dentro do seu potinho. Outras dicas de xarope. Então, você pode utilizar a mesma proporção de mel, os mesmos 50 ml de mel, e vocês vão utilizar um xarope calmante, você coloca só o lavanda. Outro xarope, um xarope digestivo, vocês vão colocar o peppermint e o Zengest. Um xarope antibiótico, só o melaleuca, naquele outro é uma combinação, nesse daqui seria o melaleuca puro. E um estimulante cerebral, que seria o alecrim. Então, se você está com um pouco de confusão, ou se você
tá sem foco, ou se você tá com a cabeça um pouco cansada, talvez esse xarope com alecrim, mel com alecrim, seja o ideal. Caso você não queira fazer, pôr num pote, você também pode colocar uma gota na colher com mel, misturar e tomar diariamente. Fica uma coisa até mais fresca, né? Sempre tá mais novo ali. E você sabe que você está tomando ali uma gota exatamente. É uma forma de diluir o seu óleo, bem tranquila, bem natural. E você vai, ao mesmo tempo que você vai estar se beneficiando com as propriedades do mel, você vai estar se beneficiando com as propriedades dos óleos essenciais. É uma dica bem bacana. Tem pouca gente que sabe que pode diluir o óleo essencial em mel. Todo mundo sempre fica naquela de diluir o óleo essencial em outro óleo vegetal. A gente pode sim diluir o óleo essencial em mel e fica bem legal. O desodorante, esse daqui eu acho muito legal, eu já uso. Essa é uma receita bem básica, bem simples, é um desodorante spray, porque ele fica líquido, ele não fica nem cremoso e nem cremoso demais viscoso, nem cremoso de você colocar num pote para passar com a mão. Tem que ser com válvula spray. Você coloca 100 ml de leite de magnésia e aí você vai colocar 5 gotas do peppermint, ele dá uma boa refrescada, ele é bem gostoso. 8 gotas de lavanda para ficar um cheirinho bem agradável. E 8 gotas de melaleuca, que vai ajudar a manter as suas axilas livres de bactérias. É bem legal. E aí você utiliza um frasco de vidro. Como você está usando leite de magnésia e numa proporção um pouco maior, 100 ml, você não vai usar isso tão rápido. Eu fiz o meu frasco é de 120 ml, é um pouquinho maior. E ele já está durando quase 2 meses. E como ele não tem também conservante, o ideal é colocar num frasco âmbar, que é o frasco igualzinho aos frascos onde vem o óleo essencial, nessa mesma cor, para que não tenha perigo da fotossensibilidade dos olhos. Então, ter um pouquinho de atenção com relação a isso, tá bom? Esse é o leite de magnésia. Ele tem um potencial alcalino, então faz com que a gente aumente o pH, não fica um pH ácido, ele fica um pH é bom, né? Um pH alcalino. E isso favorece o não desenvolvimento de bactérias. Então, o próprio leite de magnésia já faz esse controle. Ele combate, né, a acidez do suor, porque é o suor mais o calor que faz com que as bactérias se proliferem. O bacana de tudo isso é que ali você está fazendo um desodorante. É interessante vocês saberem essa diferença, que o desodorante não tem nada a ver com antitranspirante. O antitranspirante faz com que a gente não tenha o suor. Ele inibe o suor. E não é o suor que tem cheiro. O que tem cheiro é a proliferação de bactérias. Então, o desodorante já resolve esse problema. Agora, se você não gosta daquela sensação molhada, úmida, ou você sua demais, daí esse daqui não é um indicado, vamos dizer, porque você vai ficar com aquelas pizzas embaixo do braço, porque ele só vai desodorizar, ele só vai combater o desenvolvimento das bactérias. Mas o suor não tem controle. Por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Os antitranspirantes, eles são ricos em alumínio, que é o que faz o controle do suor. Mas, em contrapartida, esse alumínio não sai do nosso organismo. Então, o ideal seria a gente usar o desodorante e não o antitranspirante. Mas ainda tem gente que tem uma certa resistência. O ideal para o nosso organismo é que a gente realmente sue e a gente não tenha esse excesso de alumínio, porque é muito difícil da gente conseguir tirar do nosso organismo, ok? Essas bactérias são as responsáveis pela produção do temido CC, né? Então, o cheiro que fica. Assim, o leite de magnésia pode ser usado como desodorante, basta diluí-lo em água e, se quiser, acrescentar algumas gotas de óleo essencial de sua preferência. Você pode diluir em água como colocar puro, aí fica a critério de cada um se vai querer diluir ou não tem a necessidade. O spray multiuso é muito legal, esse daqui eu já faço na minha casa, ele é muito bom. Você vai utilizar 50 ml de vinagre,
normalmente prefiram o vinagre branco ou o vinagre de álcool para não ter cor e não manchar nada da sua casa. E 150 ml de água. Volto a falar, sempre utilizar um frasco de vidro com válvula spray e um frasco âmbar. Os óleos essenciais, você pode utilizar 6 gotas do Lemon ou 6 gotas do On Guard ou os dois. Aí fica a seu critério. Eu uso os dois e eu acho que fica um cheiro muito gostoso. A cozinha fica super limpinha e o cheiro fica incrível. E ali você está até fazendo uma aromaterapia ali, você vai estar inalando aquele óleo ali do mesmo jeito, então é muito bom. Você tem duas vantagens ali, você limpa a sua casa e ainda está utilizando os óleos ali em segunda mão. O spray de cabelo, para brilho e maciez. A lavanda é incrível para o cabelo. Aqui tem essa receitinha, mas se vocês quiserem também, já vou dar uma receitinha extra, então de 10 já vira 11. Se vocês quiserem colocar no shampoo também, fica sensacional, tá? Usar a lavanda no shampoo. Em 200 ml, que normalmente o tamanho dos frascos de shampoo, pode colocar ali de 10 a 15 gotas do óleo de lavanda, fica bem legal. Ele vai dar brilho e maciez para o cabelo. O óleo de coco fracionado, 10 ml e mais 90 ml de água. Vai ficar bifásico. O seu óleo essencial vai ficar solubilizado no óleo de coco fracionado. Então, toda vez que vocês forem utilizar, tem que dar uma agitadinha para ele dispersar, porque óleo e água não mistura, não adianta, pode morrer de chacoalhar, que eles não vão misturar. Mas só para que na hora que você for espirrar, se você não misturar, se você não agitar, você vai ficar espirrando só água no seu cabelo. Então, sempre dá uma agitada no frasco para poder fazer com que o álcool se disperse na água. Aí depois, na hora que ele ficar em repouso, ele vai subir de novo. E 8 gotas do óleo essencial de lavanda. Se vocês quiserem apenas brilho e maciez, o de lavanda tá tudo bem. Agora, se vocês quiserem dar um plus aí no spray de cabelo, vocês podem colocar o alecrim, que ele é bem bacana para combater queda capilar, para melhorar, caso você queira que o seu cabelo cresça mais rápido, né? Ai, meu cabelo é fraquinho, cresce devagar. O óleo de alecrim, ele acelera bem o crescimento. E para quem está com queda, seja emocional ou queda, porque já tem uma propensão genética à queda, né? Então, ele também ajuda bastante. O peppermint também, se vocês quiserem colocar, ele melhora bastante a circulação da região do cabelo, então ele melhora a oxigenação ali do bulbo capilar e aí faz também com que o cabelo cresça mais rápido. Ai, já tô saindo até do negócio, vocês estão dando várias dicas extra. Ainda bem que vai ficar gravado, Fer. Limpeza de vegetais, esse é bem bacana. Vocês limparem, tem muita gente que ainda lava com água sanitária as verduras, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque depois a gente vai ingerir água sanitária, né? Mata os germes da planta e aos poucos mata a gente também. Então, o ideal é lavar com vinagre, né? Que ele já tem um poder ali bem ácido. Então, coloca 10 ml de vinagre, volto a falar, sempre colocar, nesse caso que vai lavar verdura, até pode usar os que tem cor, mas o ideal é usar os que não tem cor, tá? 10 ml de vinagre e completar com água. Você pode colocar ali uns 100 ml de água. E você coloca 2 gotinhas do Lemon ou 2 gotinhas do On Guard. Ou se quiser colocar também os dois, tá tudo bem. Você coloca numa bacia ou de vidro ou de alumínio. Tentem não utilizar plástico, porque às vezes o óleo essencial em contato com o plástico pode corroer um pouquinho o plástico. Isso não quer dizer que vai corroer a gente, tá? É porque eles têm um problema com o plástico, exatamente. Ninguém é feito de plástico. Lustramóveis, olha que bacana, usar em peças de madeira. Você pode utilizar 50 ml de vinagre, mais 50 ml de azeite de oliva. Não precisa necessariamente ser o extra virgem, mas se vocês estão usando um óleo essencial de altíssima qualidade, mesmo que seja para passar na sua madeira, não vai utilizar um óleo misto. Usem, né, o óleo de oliva. Se vocês tiverem um extra virgem mais barato, não é nem tanto o valor do óleo,
mas o extra virgem, a prensagem a frio, você tem mais propriedades do óleo vegetal. Então, se vocês puderem utilizar o óleo de oliva extra virgem, é melhor, mesmo que seja para passar na madeira, tá? Os óleos essenciais, vocês vão usar 5 gotas do lemon e a mesma coisa, utilizar um frasco de vidro com válvula spray e rotulado, porque ele vai ficar líquido, tá? Ele não vai ficar pastoso ou denso, né, como é o caso do azeite. O vinagre vai dar uma diluidinha ali, ele vai ficar mais fluido. Creme para rachadura dos pés, esse é muito gostoso e muito legal. Vocês vão utilizar loção para o corpo do terra, aquele frasquinho azulzinho, tem gente que acha que é verde, cada um tem o olho para enxergar uma cor, né? Mas ele é bem bacana, essa loção, ela é neutra, não tem cheiro de nada, exatamente ela foi desenvolvida para a gente poder misturar os óleos ali, incorporar os óleos nela. Então, para pé rachado, a gente pode utilizar 5 gotas do frankincense, 5 gotas do lavanda e 5 gotas do melaleuca. E você pode colocar num frasco de vidro. Eu não sei se ele tem uma tampinha, o pote. Caso o próprio pote da doTERRA tenha, você pode colocar lá dentro e agitar com os óleos essenciais. Mas se não, vocês utilizem um outro frasco. Tira o creme de dentro da embalagem da doTERRA e mistura todos esses óleos e depois tampa. Ok? A gente está sempre falando de colocar rótulo e tampa nas embalagens, porque vai chegar uma hora que vocês vão ter um monte de pote com tudo misturado lá dentro e é tudo praticamente da mesma cor, vocês não vão saber o que é o que. Então, o ideal, ou pega aquelas canetas de vidro permanente, ou coloca uma etiquetinha ali, só para vocês saberem o que tem dentro. Spray refrescante, agora que a gente está vivendo dias extremamente quentes, esses dias deu uma refrescada, mas estava bem calor uns dias atrás. É bem gostoso o óleo de peppermint, porque ele tem uma refrescância natural dele, né? É uma característica até do próprio óleo. Então, vocês colocam em 250 ml de água, 5 gotas do peppermint. A mesma coisa, um frasco de vidro com válvula, spray rotulado, para vocês saberem o que tem dentro. Ele é bem gostoso aplicar assim nos ombros, em momentos de calor, na nuca, às vezes alguém trabalha num lugar mais fechado, mais quente, desabafado, ele traz uma refrescância. É a mesma sensação quando a gente chupa aquele house preto, que refresca a garganta, e esse vai refrescar por fora. Então, se tiver um dia muito quente, e o cheiro dele é extremamente agradável, né? A partir do momento que você já inala o peppermint, já melhora suas vias aéreas, então você tem vários benefícios em utilizar ele no seu corpo e ao mesmo tempo poder inalar o vapor que sai do óleo essencial também, que você tem mais um benefício quando você utiliza. Spray curativo, bem bacana esse também, para quem tem criança, isso é muito bom e muito útil, né? E às vezes até em idosos que cai, se rala, se machuca, né? Então tem os extremos, né? Ou os bebês, as crianças menores, ou os mais idosos, os dois podem utilizar a mesma coisa e ele está bem diluído, não tem problema nem usar em idosos e nem usar em crianças. Então são 250 ml de água, 10 ml de álcool 70, desculpa. Quem não achar o álcool 70 pode até utilizar o álcool de cereais, pode substituir. O álcool de cereais, ele normalmente é 94, 96, dependendo do álcool, mas como vai ter uma grande quantidade de água e vai só 10 ml, não tem problema colocar o álcool de cereais. Eu, particularmente, gosto mais do álcool de cereais porque ele não tem um cheiro residual. O álcool, às vezes a gente acha que cheira combustível, né? O álcool de cereais ele tem um cheiro mais agradável por utilizar em pessoas, né? A gente não vai usar, vamos dizer, na cozinha ou coisas assim. Às vezes o álcool de cereais é um pouquinho mais agradável do que o álcool 70 quando a gente compra ou no supermercado ou, né, em alguma casa específica de limpeza. Os óleos essenciais que vocês podem utilizar são 5 gotas do lavanda, 5 gotas do frankincense, 5 gotas do copaíba e 5 gotas do melaleuca. As propriedades que vocês vão encontrar aqui são cicatrizantes, eles vão minimizar a dor, dor local, né? Eles auxiliam na cicatrização, eles têm um poder ali de combater as bactérias, então assim,
bem balanceado. Esse spray aqui, ela teve uma feliz sinergia desses óleos e ficou bem legal esse spray curativo. E eu já vou até fazer pro Matheus. O Matheus não é uma criança que cai muito, mas às vezes é bom, né? Ele se rala de vez em quando, porque ele é meio bicho da terra, então ele gosta bastante disso. A pasta de limpeza para banheiros e azulejos, com bicarbonato de sódio, 100 gramas de bicarbonato, vai ficar uma pastinha mesmo, levemente seca. Não vai, ou essas 10 gotas de óleo essencial não vão fazer uma coisa melecada, melequenta, não vai virar um creme. Vai ficar o bicarbonato ali meio sequinho mesmo, só com essas gotas dos óleos essenciais, para limpeza de banheiros e azulejo. O bicarbonato, ele tem um poder de limpeza muito grande. Então, vocês podem usar para limpar, para lavar roupa, ele clareia a roupa, para limpar privada, para limpar banheiro, ele é muito bom mesmo. O próprio bicarbonato, e ainda associado com os óleos essenciais, ele fica melhor ainda. E também utilizar, né, um frasco de vidro com tampa, rotular, para vocês não esquecerem mais uma vez do que vocês estão fazendo. Bom, essa é a Aline, a moça que montou essa aula. Ela é premiada do Terra, e foi ela que fez e cedeu essa aula para o Fer, e aí o Fer lembrou de mim, e por isso nós estamos todos aqui reunidos hoje para falar dessas coisas muito legais. Vamos agradecer aqui no vídeo, então, a Aline. A Aline é uma fofa, eu assisti essa aula dela, gostei muito, entrei em contato com ela, falei assim, Aline, vamos fazer uma troca? Eu gostei dessa sua aula. Assiste alguma que eu dei, que você gostar, e eu te mando a minha aula pronta para você fazer. E aí a gente se agradece no vídeo. Então a gente fez uma troca. Eu peguei a aula dela, ela pegou uma aula minha, e eu falei que ia agradecer ela durante o nosso vídeo. Ela é uma fofa, ela é da linha da Neu, e é uma pessoa muito legal, muito gente boa. Não, e ficou muito boa a aula mesmo, porque ela pegou itens diferentes, não ficou só uma coisa ou só outra, que nem a gente fez de produtos de limpeza de casa e a gente fez a aula dos cosméticos. Aqui ela fez um mix de tudo, ficou bem bacana, gostei da aula. Achei que ela foi muito feliz nas escolhas. Você quer falar essa parte, Fer? Que essa parte é sua especialidade. Pode falar, sem problema. O importante é a gente entender, para todas as pessoas que estão aqui e de repente ainda não conhecem bem os produtos da Doterra, ou quem for assistir esse vídeo depois, se você quiser adquirir os produtos da Doterra, a Doterra queria que tivesse alguém que está junto com você nessa caminhada, te ajudando, te explicando, trocando ideias. Então ela não trabalha naquela forma mais tradicional de mercado de vender em lojas. Então você precisa comprar ele de uma pessoa que seja consultor da Doterra, ou você mesmo cria a sua conta, faz a inscrição no site da Doterra para você comprar diretamente deles. Então você pode procurar uma pessoa, pode procurar a Mari, por exemplo, se tiver interesse em conhecer um pouco mais e conversar. E se você quiser criar a sua conta, também pode chamar a Mari, por exemplo, e você pode montar a sua conta, ela vai te ajudar, o que você precisa, o que tem de interessante aí para você fazer, te ajudar quais óleos que você pode escolher na sua primeira compra, e aí tem uma série de outras coisas legais. Quando você tem a sua conta, você compra tudo com 25% de desconto, você pode usar para você mesmo, ou você poderia revender se você for um consultor. Você pode participar das promoções, tem um plano de fidelidade que você acumula pontos para trocar por produtos, e dá para a gente pegar essa missão um pouquinho de espalhar mais coisas saudáveis para as pessoas, para que a gente saia um pouco do sintético, saia um pouquinho das coisas tão artificiais e voltar um pouco para a natureza. Quando você... E aí, você não precisa ter um kit quando você está na Doterra, mas você tem alguns kits que já fazem um combo. Essa aula que a gente fez hoje são todos os óleos que foram citados ali estão nesse kit Brasil. A gente costuma dizer uma coisa, que se você tem um óleo, às vezes você não consegue ter uma experiência legal com óleos essenciais, porque você tem um óleo que tem muitos benefícios, mas ele tem uma limitação do que ele pode fazer. Imagine, por exemplo, que você é uma pessoa muito sonolenta e você só tem o lavanda. Ele não vai te ajudar a te despertar. Então a gente fala assim que legal você ter pelo menos 3 óleos. Um que ajude você a despertar, um que de repente melhore a sua respiração e um que ajude você a relaxar para dormir. Aí você consegue ter uma experiência mais completa. Agora, tem óleos que ajudam a gente com o processo digestivo,
tem óleos que são legais para a nossa pele, tem óleos que são legais para melhorar o nosso humor. Quando você junta este combo, a sua experiência fica muito mais completa do que você ter apenas um óleo. Por isso eles criaram os kits. Por exemplo, não vou falar de todos eles mesmo, porque tudo que está aqui a Mari já colocou um pouquinho do efeito deles e também do uso prático nessa aula que a gente fez, mas um dos nossos kits é o Kit Brasil, são 12 óleos de 5 ml. O outro é o Aromatouch, que é um kit que eu particularmente gosto bastante. Ele vem o difusor, ele vem um óleo de coco fracionado para você fazer suas misturas e 8 óleos. Daí o único que a gente não citou hoje ainda foi o Aromatouch, que é um óleo muito legal, criado pelo próprio Dr. Hill, que é um dos fundadores da doTERRA, para aliviar um pouquinho esses desconfortos, no caso dele, de coluna. Ele disse que como ele era médico, trabalhava muito tempo inclinado, ele acabou entortando um pouco a coluna dele e sentia um certo desconforto, especialmente no final do dia. E ele criou esse óleo para aliviar isso. Então é um óleo bastante interessante para você massagear as pernas, planta dos pés, coluna, a região de ombros e pescoço para aliviar a tensão e cansaço. O kit essencial para o lar, que basicamente é o mesmo do kit Brasil, só que agora a versão dos óleos é de 15 ml, e esse vem com o difusor, que é o difusor. Quando você coloca os óleos no difusor, é um trabalho muito legal, porque você está, às vezes, numa sala com 4 pessoas, com 5 pessoas, assistindo televisão. Você não precisa estar naquele momento fazendo massagem ou utilizando os óleos, ou no momento do jantar, ou na hora do almoço. Você pode aproveitar um trabalho usando a aromaterapia, no caso, o aromático mesmo, enquanto você está fazendo uma outra coisa. Essa ideia é muito legal, que você pode ter todo dia. Se você é uma pessoa que tem uma dificuldade para dormir, todo final de noite, enquanto você lê seu livro, faz TV, responde um e-mail, você já pode colocar o seu difusor e ir preparando o seu corpo, a sua mente, para a hora de você dormir. Isso é que é muito legal. O kit Soluções Naturais, eu gosto bastante de mostrar ele porque ele dá uma ampliada na nossa ideia dos produtos que a gente tem na doTERRA. Você vê que a gente tem aqui o shampoo, o condicionador, o creme que a Mari estava falando agora, que o pessoal fala que é azul ou verde, está aqui, né? O creme dental. A gente tem agora os nossos multivitamínicos e também o ômega 3, e eles são feitos de uma forma a ser mais biodisponíveis do que a maioria desses produtos que a gente tem no mercado. Isso faz com que a nossa absorção seja muito mais proveitosa. Também tem o óleo de coco fracionado e o Past Tense, que é um óleo muito especial para essa parte também de aliviar a tensão. O pessoal usa muito para desconforto na cabeça, na região das têmporas ou da nuca, e ele fica muito legal. Ai, maravilhoso. A gente tem um sistema de treinamento que é bem legal, desde o que é o óleo, para que serve o óleo, como eu uso no meu dia a dia, até se você tem essa intenção de transmitir aquilo que você está aprendendo para outras pessoas, você também vai ter um material que te ajuda a espalhar essa ideia. Como é que eu faria para chamar algumas pessoas para conversar a respeito dos óleos? E se você quiser, ele vai te levar até a forma de você empreender com a doTERRA. Todo esse material pode ser baixado gratuitamente e a gente ensina, a gente também tem treinamentos de todos eles. Fora isso, é lógico, a gente também tem sugestões de livros para você utilizar ou aplicativos que vão facilitar essa escolha e o seu estudo dos óleos essenciais no dia a dia. A gente tem na nossa equipe, se você estiver junto com a gente, seja aí ligado a Mari, ligado a mim ou qualquer pessoa da nossa equipe, a gente tem um grupo, na verdade somos 3 grupos que nós temos, onde a gente troca um pouquinho mais de informações, mas um deles em especial, onde a gente fala do uso dos óleos. Então, eu sempre dou esse exemplo, eu estudei os óleos para crianças, mas eu não tenho criança no meu dia a dia para observar o efeito dos óleos. E nesse grupo a gente já tem pessoas que usam com seus filhos, ou usam com seus pets, ou usam com seus avós, e quando a gente tem uma dúvida sobre isso, tem alguém com experiência para ajudar a gente. Então nós temos esse contato com essas pessoas, temos e-books, nós temos material de estudo, você não precisa fazer uma faculdade de aromaterapia, mas um mínimo de conhecimento para que você possa usar com segurança. A gente diz que o que não fazer é o mais importante de aprender, isso você aprende rapidinho, e depois o que fazer é simples, mas tem bastante informação, e aos poucos a gente vai pegando tudo. Você vai ter os descontos e as promoções que você vai poder participar, e a gente também tem o nosso curso básico de aromaterapia, negócios e desenvolvimento pessoal, que todo mundo que está na nossa equipe tem acesso a ele. Existe ainda o programa de fidelidade, que a pessoa que te chamou aqui provavelmente vai te ensinar,
É um jeito fantástico de você adquirir os óleos, porque você acumula pontos para você trocar por produto, o seu frete vira pontos para você trocar por produto. Todos os meses tem que nem o Clube do Livro, tem o Clube do Óleo, e você pode receber um óleo gratuitamente, fora as outras promoções todas que tem. E talvez você fale, mas onde eu vou usar todos os óleos? A hora que você começar a usar e entender, você vai substituindo muitas coisas que você tinha, como a nossa aula hoje já te ensinou isso, e você passa a usar coisas que, além de serem mais saudáveis, no sentido de não fazer mal para o seu corpo, ainda tem um benefício extra. Então, quando você deixa de usar o antitranspirante, como a Mari falou, e passa a usar um desodorante, você já tem um benefício, só por aí. Agora, se esse desodorante que você usa ainda tem, por exemplo, óleos que ajudam a harmonizar os seus hormônios, então você já tem um benefício a mais. Aí eu sou uma pessoa muito agitada, então eu já posso colocar alguns óleos que ajudem a combater essa agitação mental que eu tenho, a me trazer mais foco. Então o seu desodorante passa a ser uma forma de harmonização do seu corpo, da sua mente. Isso é muito legal. E a gente tem sempre acompanhamento de pessoas que são mais antigas para ajudar a gente também nesse processo todo. E a Mari não colocou os contatos dela? Todo mundo já viu, né? Esses dias eu falei, Larissa do céu, eu já gravei tudo isso de live, eu já nem imaginava que já tinha dado tudo isso. Eu vou colocar, na hora de fechar esse vídeo, eu vou colocar o seu contato no final, pode deixar. Mas, acho que as pessoas têm, mas escreve só seu WhatsApp aí no chat. Se tiver alguém aqui na nossa aula que não conhece a Mari ou que não tem o contato dela, vai aí no nosso chat do Zoom o WhatsApp dela, e aí você pode entrar em contato com a Mari. A Mari agora está mega midiática, ela está fazendo os vídeos, tem entrevista, tem receitas, vale a pena você conhecer. Já que eu fiz a propaganda, põe seu WhatsApp, o seu Instagram aí. Vale a pena vocês conhecerem o Instagram da Mari e visitá-la. Então, entra em contato lá, segue a Mari e curte as postagens dela. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante coisa com ela. Ela tem uma pegada muito especial aí nessa parte de utilização de receitas, de fazer alguns produtos, da criação de produtos para o bem-estar e para a parte estética, de beleza, de saúde e tudo mais. Vamos deixar o finalzinho. Só queria fazer uma ressalva para deixar aqui no vídeo. Em um momento ali a gente estava falando, por exemplo, sobre o xarope, e nesta aula não estava escrito, a gente tem várias aulas que a gente já falou disso, mas para deixar nesse vídeo, lembrando 3 coisas importantes. Crianças pequenas, menores de 6 anos, não devem ingerir óleos essenciais. Existe uma forma da gente fazer uma diluição que a gente fala que é usando só a parte vibracional dos óleos. Para isso você precisa de um pouquinho de estudo. Então, como segurança, a gente diz, menores de 6 anos é melhor não ingerir os óleos essenciais. Nós estamos falando de óleos da doTERRA, que tem uma certificação para que ele possa ser ingerido. E normalmente gestantes, mulheres que estão amamentando, alguma pessoa que tem alguma doença um pouquinho mais grave, precisa de um cuidado especial e de um acompanhamento de alguém que conhece um pouquinho mais. Então lembre-se que tudo que a gente falou hoje serve para crianças maiores de 6 anos e jovens e adultos que estão saudáveis fora essas condições de exceção que a gente falou. Isso não significa que eles não possam usar os óleos essenciais. Podem, só precisa de alguns cuidados especiais. Legal? Bacana. É aquela coisa, tem que começar a fazer. Eu sei que bastante gente tem medo, às vezes fica com um pouco de receio se vai dar certo, se não vai. Mas se não tenta, não tem jeito. Tem que pôr a mão na massa. É o que você falou. Tem que saber o que não pode. Sabendo que não pode, o resto pode. E aí vai da sua expertise aí, da sua vontade, do que você precisa e o que você tem vontade de fazer. Às vezes, quando eu entrei, pelo menos, eu comprei primeiro o Kit Brasil, que eu acho que é o que a maioria faz. E depois você vai vendo que existe a necessidade de ter mais óleos, porque chega uma hora que você fica meio restrita, né, no que fazer. E hoje eu, particularmente, tenho uma gama de óleos na minha casa e eu uso praticamente todos. Não tem um que eu uso mais ou menos. Até aquele Siberian Fear, que eu achei, o dia que eu ganhei ele, eu falei, nossa, gente, eu vou usar esse negócio aqui pra quê? Meu, ele é delicioso e ele é excelente. Então, assim, a gente acaba usando vários outros óleos.
Às vezes a gente, né, fica um pouco resistente, mas eu vou ter que comprar um monte, não é vai ter que comprar, é que a hora que você vai vendo as propriedades de cada um, os benefícios que cada um tem, não tem como você ficar só restrito àquilo, a gente tem que meio que perder o medo e ir desbravando o mundo dos óleos, porque são muitas propriedades diferentes e as misturas valem muito a pena. Você consegue potencializar muito o efeito dos óleos fazendo misturas, e você tem novas formulações ali. Da mesma forma que a gente compra, vamos dizer, um balance, ele é diferente do que você pegar um óleo só da formulação e querer ter o mesmo efeito. Não tem. Por quê? Porque é uma mistura. Você formou um novo produto ali. Então, é interessante, sim, as pessoas terem todo esse respaldo de saberem dos óleos justamente para formar novos produtos e conseguir ter uma performance melhor, né? Omar, qual foi a mistura que você fez, assim, das primeiras, assim? Não pensando de repente, em produção para trabalho, mas uma mistura que você fez para você, que A você... primeira que eu Então, fiz. eu queria saber duas coisas. Eu queria saber a primeira que você fez que você achou muito legal, não precisa ter sido a primeira cronológica, e uma que você fez que não ficou legal. A primeira que eu fiz que ficou muito legal foi a que eu vi até, é o que eu falo, a gente tem que sempre buscar. A Neu tinha colocado para ser um antihistamínico, como se fosse um antihistamínico natural, que seria lavanda, limão e o peppermint. Isso. E o Mateu tava com uma crise alérgica que eu já não sabia mais o que fazer. Era um negócio assim, meu, surreal. O moleque ele não falava, ele só tossia. E aí eu comecei a usar nele e deu muito certo. E ele melhorou muito e eu fui descobrir que ele tinha rinite alérgica diante de tanta coisa que eu já tinha dado para ele, porque assim, ele nunca tomou antibiótico, mas eu sempre tratei ele com homeopatia, mas eu já não aguentava mais ficar trocando de homeopatia, porque cada hora era um quadro diferente. Eu falei, meu, é alguma coisa emocional associada a alguma alergia. E foi fato, porque daí a rinite nada mais é do que uma reação ali do organismo de que algo não está bem, né? E eu consegui controlar muito essa tosse dele e melhorar, tanto é que hoje, gente, ele virou o rato do óleo. A gente veio para casa da minha mãe esse final de semana e ele falou assim: mamãe, mas você não pode esquecer dos meus olhos, viu? Ai, meu pai. Porque ele tem lá. E aí agora eu tive que colocar tudo com as etiquetas, porque ele não sabe ler. Mas ele já sabe. E esses dias ele falou assim: nossa, tô com uma dor aqui, assim, mamãe, qual que é um olhinho bom? Eu falei, ai, meu pai, até o moleque já tá desse jeito. Eu falei, filha, eu vou fazer para você. Fiz um Deep Blue, aí passei nele e falou, a hora que eu terminei, ele fez assim com o ombro e falou assim: nossa, parece que já deu até uma aliviada. Eu falei, não é possível. O moleque tem 5 anos, já tá tarado do óleo. E aí ele veio e contou pro meu pai e pra minha mãe, porque aqui em casa o óleo favorito é o Copaíba, da galera aqui da terceira idade da casa da minha mãe. E em casa a gente usa vários, né? Mas aqui é o Copaíba. E o Matheus veio e falou assim: vovó, esse meu óleo é muito bom. A minha mãe fez para mim, é maravilhoso. Pode passar que tira dor assim, ó, com a mão. Ai, olha esse menino, gente. Eu vou ter que cadastrar até ele, porque ele vai vender, acho que mais que eu. Botar ele para fazer os vídeos. Então, já pensou? Vai ser muito bom. Então, eu não lembro, Fer, de ter feito alguma coisa que não tenha dado certo. Não, Uma que não coisa que ficou eu bom. lembro Uma coisa que eu lembro que eu errei, que eu já, acho que eu já até falei aqui, foi não ter diluído o óleo de lavanda para passar no Mateu. Essa foi um erro meu, porque na hora do desespero eu queria que ele dormisse. Eu falei, meu Deus, esse moleque precisa dormir. Eu peguei o lavanda, porque eu tô acostumada a passar em mim, né? Passei e tal, em mim, vou passar nele. Pá! Aí irritou a pele. Assim, não foi nada grave, mas deu uma irritada na pele dele. Eu falei, puta, meu, eu não posso passar sem diluir, né? Aí agora, o que eu fiz? Fiz um creme para ele dormir. Então eu ponho vários óleos ali dentro. Então toma banho, vamos passar creminho, filho. Ah, é aquele creminho cheiroso, né, mamãe? É cheio de óleo essencial. Vamos, passa no corpo, rapidinho ele dorme. Ó, só para falar que a Michelle estava escrevendo no chat, né, que ela acabou de virar consultora, mas não tem muito conhecimento, isso não é um problema, Michelle. Aí falou que você veio para esse mundo para ajudar seu filho. Legal. Você vai descobrir muitas coisas legais para você fazer com você, com seu filho. A nossa primeira grande dica que a gente fala é o seguinte: no nosso grupo, se você faz parte da nossa equipe, a gente tem um vídeo inicial que chama-se Bem-vindo. É legal você assistir esse vídeo. Se você não viu, pede para quem te chamou
para quem te cadastrou te mandar esse vídeo, que a gente faz uma apresentação geral do que a gente tem, tá. E depois a gente fala nesse vídeo mesmo sobre o nosso curso. A gente tem um curso que não é um curso de formação para aromaterapia, é um curso de usuário. Eu falo que a gente deveria trocar o nome do curso, eu estava pensando nisso esses dias, para Manual de Instruções do Óleo Essencial. Que ele é mais voltado para isso mesmo. Ele é um manual de instruções para você usar o site da doTERRA para você fazer suas compras e para você usar os óleos essenciais. Então ele é bem básico, as aulas são bem curtinhas, ele é gostoso de fazer. Uma vez fazendo ali, você vai ter todas as indicações de livro, de vídeo e tudo mais. E as nossas lives são divididas também por assuntos. Você falou depois do desodorante, a Mari tem uma aula dela mesmo, que fala um pouco mais sobre estética, tem uma aula da Mari também que fala sobre a parte de limpeza para a sua casa, e daí ela está tematizada. Então, nós também temos essas aulas todas gravadas. E aí, a gente vai usando, vai aprendendo. Decore o que não pode fazer, que é o importante, e isso está logo nas primeiras aulas do nosso curso básico. O resto, depois, a gente vai experimentando, com juízo, seguindo as regras do que não fazer, e a gente vai aprendendo. É bem gostoso, bem tranquilo. Mariana, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Antes de mais nada, boa tarde, né, gente? Boa tarde. E obrigada por aquela ajuda lá de Botucatu, que foi muito valorosa, viu? Bom, eu fiquei tão feliz que você não tem ideia. E aquela criança está em casa já, tá? Graças a Deus. E o que você mandou ajudou outras crianças lá em Botucatu, no hospital, Olha tá? que bom. Que foi compartilhado. Vendo? É legal? A pessoa gostou e compartilhou. Olha que coisa legal que foi. Que Foi, bom, assim, bom. uma experiência maravilhosa e ela pediu para agradecer a hora que eu falasse com você, Que tá? bom. Feliz, Então, obrigada. muito obrigada da família dela toda. Mas Obrigada. a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: no xarope aqui que você colocou, por exemplo, no calmante, é só colocar, então, os 50 ml de mel e as 5 gotas de lavanda? Só isso? Só isso. Tá, Só tá isso, bom. nada Era mais. só isso que eu queria saber, se tinha que colocar mais alguma coisa, só isso, então. Não, só isso já Tá tá ótimo. bom. E outra coisa, e o alecrim, para quem é hipertenso, pode ou não? Não é o indicado, né, Fer? Não, mas aí a gente tem que sempre lembrar uma coisa também que é importante, o seguinte. É bem pouco também, né? O que é o hipertenso, né? Porque tem umas pessoas assim, essa pessoa ela tem um problema de pressão, não está controlada. Então, os óleos que são mais hipertensivos, geralmente é o gengibre, o alecrim e o hortelã-pimenta. Então, como nós temos muitos óleos, a minha dica para as pessoas é, usa outro. Tem outro que vai fazer a mesma coisa, não se preocupe. Porém, também não significa que a pessoa não possa ter contato nenhum. Você pega o Zengest, por exemplo, ele tem o hortelã-pimenta ali dentro de uma mistura, que você vai usar uma gota para a sua questão digestiva. Então, não é um grande problema. Mas se ela puder evitar de usar o óleo em si, ou o alecrim, ou o hortelã-pimenta, seria melhor. E ela tem um outro óleo que faça a mesma coisa. Mas aromaticamente, num difusor, por exemplo, não seria um grande problema. Mas evitar o uso interno ou tópico dele puro, especialmente. Certo. Tá ótimo, Você obrigada. sabe uma coisa que me falaram uma vez e eu fiquei bastante satisfeita com essa postura médica? Foi assim, você é hipertenso, tudo bem, ou você é diabético, você é qualquer outra coisa, outra patologia que é uma coisa crônica, constante. Mas se você está controlado, não é isso que vai descontrolar. Porque todo mundo que, vamos dizer, o hipertenso, que ele descobriu, não, descobri hoje que eu sou hipertenso, fui no médico e descobri que eu estou hipertenso. Ele está num caso ali, num quadro, onde ele não está controlado. Então, aí sim é perigoso ele usar o óleo. A partir do momento que ele já toma uma medicação e ele controla, ele tem ali uma pressão controlada, mesmo que seja medicamentosa, ele não tá com. Ele não vai ser o óleo que vai desencadear alguma coisa. A gente sempre fala pecando pelo excesso de segurança, né? Porque quando você fala. Mas me deixou mais confortável, porque tem gente que já fica assim, ai, que medo, não quer nem pôr a mão no óleo, né? Não é assim. Mas o que eu acho engraçado é que a pessoa fala, ela pensa nisso, né? Tipo, eu sou hipertenso, eu não posso entrar em contato com o óleo de alecrim. Mas é uma pessoa que está sempre irritada, sempre brigando com os outros, comendo mal, com uma alimentação horrível, utilizando substâncias às vezes tóxicas. Ele não pensa no desodorante que ele usa.
ele não pensa... Tem pessoas que têm problemas de pressão de tanto utilizar remédio para desentupir o nariz, por exemplo. Exatamente. A longo prazo. E aí a pessoa encana com aquela uma gota do hortelã-pimenta que está no difusor, mas todo o resto, inclusive o excesso de bebida que ele tem, alimentação, sedentarismo, isso não é importante. Agora, a gotinha do hortelã-pimenta... É ele que fez mal. Né? É isso, por isso eu estou falando, porque assim, foi uma médica num grupo de mães da escola do Mateu, que aí tinha uma mãe lá desesperada, ai, mas eu sou asmática. E ela falou assim, querida, você está controlada? Você está usando bombinha agora? Não estou usando nada. Então, peraí. Então, você não é grupo de risco. Grupo de risco é quando você tem alguma coisa em descontrole. Então, aí eu perguntei para ela, falei, não, mas peraí. Se uma pessoa é hipertensa, ela toma medicamento, a pressão dela está normal. Caso ela pare de tomar, ela vai voltar a ser hipertensa. E ela usar qualquer outra coisa é um problema? Ela falou, não. Se ela faz uso da medicação e a pressão dela está controlada, as outras coisas não vão descontrolar. Pode ser que descontrole por um problema emocional, pode ser que descontrole por uma coisa que ela venha comer, uma bebida alcoólica, alguma coisa assim. Mas não vai ser um óleo essencial, por exemplo, uma gota no dia que vai descontrolar a pressão da pessoa. Aí eu falei, bom, menos mal, porque daí é exatamente nesse lance, que ninguém quer entrar nem em contato, não quer ter nem em casa, né? Fala, não, proibido, não vou nem comprar nunca. Não, peraí, não é assim, né? É o evitar o uso constante e em grande quantidade, né? Se você tem como buscar um outro óleo, é legal. E se ele está diluído, se ele está no meio de um outro blend, se ele está no difusor, não é um grande problema. Muito bom, muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa, dar algum depoimento, fazer alguma pergunta? Olha, vocês são guerreiras, hein? Hoje, final de semana do feriado, estamos aqui, ó. Uma galerinha até. Muito obrigada. Muito bom. Eu vou finalizar a gravação, daí a gente... Pode ser? Sim, Só vou fazer um agradecimento para ficar no vídeo, depois eu corto esse pedacinho aqui. Então, queria agradecer a Mari pela sua presença, por estar aqui com a gente, dividindo o seu conhecimento, fazendo a apresentação para a gente. Então, gratidão, gratidão. Sempre legal ter pessoas da nossa equipe aqui, sempre legal. A Mari, que também é guerreira, que está aqui aos sábados compartilhando com a gente. Eu tenho muito a agradecer, viu? Obrigado, Mari. Imagina, obrigada a você mais uma vez. Eu adorei essa aula, ficou bem legal, realmente. Obrigada por ter lembrado de mim. Acho que eu virei a menina das receitas. Mas eu achei que era a sua cara. Quando eu vi ela, eu falei, a Mari. Mas assim, é uma coisa que eu gosto muito. E foi engraçado que tem uma amiga minha, a gente voltando a falar de astrologia, não tem nada a ver com o assunto, mas assim, ela falou assim: meu, tem tudo a ver com você, esse lance de alquimia, de misturar as coisas. Não é à toa que você achou isso na sua vida e que tá dando tão certo para você, porque eu consigo fazer, que nem eu fiz o blend da Mara. Ela me ligou, ela me contou o que era, o que estava acontecendo, eu vi a foto do menino e eu preparei diante dos meus conhecimentos e deu muito certo. O menino, a impressão que dava é que ele ia amputar o dedo. E em 3 dias o dedo do moleque cicatrizou, uma coisa assim, você fala, meu, a medicina não consegue explicar, Fer, porque foi surreal, foi muito rápido. Ele estava internado, já fazia dias, já tinha tomado um monte de antibiótico, não tinha tido resposta, não tinha tido resultado. E resolveu. Isso que foi o mais legal, entendeu? Então, assim, é nesse lance da gente ir buscando essas misturas, a gente fazer tudo isso, é pôr a mão na massa. Perde o medo, pessoal, e faz mesmo, porque funciona, dá certo. Entrando nessas coisas aí das precauções, não tem o que dar errado. Muito obrigada mais uma vez. Deixa eu dou tchau. Nós é que agradecemos, foi maravilhosa a aula, viu?